Voltamos, e agora com dicas que a mulherada adora. E, gente, toda mulher tem que saber, viu? Se maquiar, né? Toda mulher tem que saber se maquiar. E para falar sobre isso, dar umas diquinhas de maquiagem, eu convidei a Nárlia, que é instrutora no Senac, que dá cursos de automaquiagem, já tem aí uma carreira consolidada, entende demais de maquiagem. E ela vai dar diquinhas de contorno e blush, né? Chega de fazer só o básico, tem também aí um jeito certo de fazer o contorno, de colocar o blush, né, para o rosto não cair, enfim, para as feições não caírem, para levantar tudo, tem um jeito certo. Nárlia, seja muito bem-vinda, eu quero te agradecer por aceitar o meu convite. E é isso, gente, a gente vai trazer umas diquinhas, né? Nárlia, o que não pode faltar na bolsa da mulher ali, que precisa se maquiar, o que não pode faltar? Bom, Érica, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, tá? Pelo convite, e eu estou aqui para trazer algumas dicas. Nós sabemos o quanto é importante hoje a maquiagem, ela vai além do que apenas você algo relacionado somente à beleza, mas ela traz muito a questão mesmo do bem-estar e do autocuidado, né? Então, assim, na bolsa de uma mulher precisa sempre ter, não pode faltar um batom, um gloss, um rímel, né, um pó compacto, o blush. E hoje nós vamos trazer aqui, né, eu trouxe uma modelo, nós vamos trazer dicas de forma objetiva, bem prática, sobre o contorno e o blush. É isso aí. E Nárlia, tem também aquela marca que tu indica para contorno, para blush? Hoje, assim, o mercado nacional, nós estamos com uma diversidade de opções na área da maquiagem, vários produtos incríveis, produtos que trazem uma durabilidade, que é o que nós precisamos no dia a dia, nossa correria do dia a dia. Então, nós precisamos de produtos que eles possam durar aí durante todo o nosso evento, né? E aí eu trouxe algumas marcas, mas nós temos marcas aí diversas, tanto marcas nacionais quanto marcas internacionais também. E, gente, maquiagem não é só pela beleza, que é muito importante, mas também se você está no mercado de trabalho, é uma questão aí de profissionalismo, né? Você ter uma boa aparência, se apresentar maquiada, arrumada, né? Passa aí um profissionalismo. Isso mesmo, nós podemos até observar que hoje, eu faço parte, né, sou instrutora do Senac, e observamos lá o quanto as turmas de automaquiagem e turmas de maquiagem profissional tem aumentado, né? Porque querendo ou não, nós começamos a tirar talentos e transformar esses talentos em profissionais, né? São profissionais que têm a oportunidade de participar ali da prática, vivenciar o que realmente a maquiagem ela pede do nosso dia a dia, né? Então, assim, graças a Deus hoje nós temos aí uma diversidade de opções, de produtos, facilidade. Hoje a mulher consegue ter seus produtos de forma mais acessível, ter um fácil acesso, né, para adquirir todos esses produtos. É isso, gente. Olha, a maquiagem vai te fazer brilhar diferente. Vai realçar sua beleza. Então, ó, vem com a gente que agora a Nárlia vai ensinar como é que faz o contorno e o blush. Não é só dar um sorrisinho e passar qualquer blush, não, viu? Tem o jeito certo. Vamos lá, Nárlia? Pois vamos lá. Antes de tudo, é importante a gente entender que tanto o contorno quanto o blush, ele tem um papel principal na maquiagem, né? O contorno, ele tem esse objetivo de trazer o quê? Aprofundar, né, algumas áreas do nosso rosto, trazer o sombreamento, você consegue alongar com o contorno, né? O blush, ele traz, além da cor, ele traz esse ar de saúde, então ele consegue ali se fundir junto com o contorno e ele tem um papel, eles fazem um papel principal ali na maquiagem, porque eles conseguem juntos se harmonizar e fazer com que a nossa pele fique mais ainda realçada, certo? E aí eu trouxe uma dica muito interessante, que nós vamos iniciar pelo contorno, certo? Eu já trouxe aqui um lado da nossa modelo, vira um pouquinho pra mim aqui, o outro lado agora. Eu já trouxe esse lado já todo montado, todo feito, e aí nós vamos produzir agora este outro lado aqui, certo? Sim. Então vamos lá, uma das dúvidas, Érica, que a gente mais recebe é qual é o local, por onde eu começo aplicando o contorno, certo?
E aí o Exatamente, contorno... a dúvida. E aí, onde é que aplica esse contorno? Então hoje eu vou meu tirar Deus? essas dúvidas de vocês, tá? Muita gente não aplica contorno porque não sabe Tem onde... medo de deixar marcado, tem medo de não utilizar a cor do contorno correto, então acaba que, para não errar, a pessoa não utiliza, certo? Verdade. Eu vou, ao começar utilizando, primeiro eu tenho que escolher um pincel adequado, né? Então esse pincel, eu costumo usar um pincel chanfrado, porque aí possibilita, faz com que eu já consiga encaixar, então na hora que eu vou dar um movimento, para esfumar esse contorno, ele fica de forma suave, né? Ele vai conseguir harmonizar, não vou deixar marcas. Então, assim, eu gosto muito de usar o pincelzinho chanfrado. E aí eu venho aplicando o produto, pego o produto. E aí uma dica muito interessante, para vocês marcarem certinho um local onde aplicar o contorno, vocês peguem aqui o pincel, tem o cabozinho do pincel, e aí vocês vão medir no ponto alto da orelha, certo? Rente ao sentido da boca, e aí eu tenho que deixar 2 dedos antes da boca, é onde eu vou finalizar o meu contorno, certo? E aí como é que eu começo aplicando esse contorno? Eu venho aqui rente à raiz do cabelo, certo? Eu inicio aqui, eu aplico o produto, começo esfumando como se eu estivesse varrendo. Como se eu estivesse varrendo, sempre de forma muito leve, para que não haja nenhuma marcação. Vira só um pouquinho para mim. Ó. O interessante é vocês irem dosando a quantidade. E aí, eu vou formando um C. Então, eu vou trazendo esse produto um pouco para a área das têmporas. E eu vou formando esse formato de C, certo? Observe que eu não estou indo até a boca. Eu sempre estou deixando aquele espaçozinho dos 2 dedos antes da boca, tá? E a gente vai esfumando. O contorno, ele não precisa ser algo muito forte, muito escuro, muito marcante. O ideal é que ele venha o quê? Trazer harmonia, ele venha trazer aquele sombreamento que toda mulher tem no rosto de forma natural. Quando a gente aplica a base, acaba que a base ela retira. Então eu tenho obrigação de fazer o quê? Trazer esse esfumado, esse sombreamento de volta através do contorno, tá? Pronto, iniciei aqui, já coloquei. Observem aqui, ó, já dá uma diferença, certo? Eu posso utilizar aqui também o contorno abaixo do queixo, na mandíbula. E aí eu vou sempre de forma muito leve, pouco produto. Só devolvendo aí o contorno desse rosto. Isso mesmo. Certinho? Agora nós vamos aplicar o blush. E o blush, ele é um dos queridinhos da mulherada, né? Então a gente já pode... todo mundo lembra. Mas o blush, ele é muito bonito, fica muito bonito, traz esse ar de saúde, mas ele é aplicado de forma errada, aí ele já se torna um vilão na maquiagem. Fica aquela maquiagem com um tom muito rosado, muito marcado, aí já não fica tão bonito. Então a gente tem aqui um blush. Aplicar. Aí outro passo importante, eu utilizei um pincel para aplicar o contorno e agora eu tô com outro pincel, ele é um pincel médio, bem fofinho, que ele vai me possibilitar a aplicar esse blush de forma leve e suave também. Se eu for aplicar um pincel muito grande, eu posso o quê? Trazer essa marcação de uma proporção maior. Então, meu objetivo é trazer um ar de saúde, não é fazer com que o rosto fique todo vermelhinho, né? Então, eu venho aqui, aplico o produto, tiro o excesso, é importante sempre vocês tirarem o excesso. Lembrem que eu deixei aqui 2 dedos longe da boca, certo? Da direção da boca. Então, o meu blush eu vou iniciar de onde eu finalizei o meu contorno e vou fazer uma transição. E aí eu começo como se eu estivesse aqui, ó, varrendo. Eu deposito o produto e eu vou varrendo, criando esse degradê. E entre tudo blush. Isso de forma muito suave. Isso. Né? Aí vai muito de cada pessoa, né? Tem pessoas que gostam um pouco mais forte. É sempre importante que vocês venham dosando para que vocês possam construir e aí fique esse degradê, ó. Então tu consegue ver tanto que tem blush, tem contorno, mas sempre de uma forma suave, de uma forma bem delicada. Realçando a beleza. Realçando da beleza, isso mesmo. Vira, fica retinha, ó. A gente já consegue observar que já dá uma diferença. Gente, contorno e blush é vida, né? Faz total diferença. Posso colocar um pouquinho aqui na parte de cima do nariz, um pouquinho no queixo. E aí uma dica bem interessante, eu pego um pouquinho do blush, fecho os olhos, e eu posso aplicar aqui, ó,
dando uma esfumadinha na pálpebra. Então acaba que eu consigo trazer um pouco de cor. Ó, então você que não tem a dificuldade de fazer um esfumado nos olhos, aproveita essa dica, porque aí aqui tu já consegue dar uma cor na pálpebra sem precisar utilizar exatamente uma sombra. Então aqui já dá um efeito bem legal também. E aí por último a gente vai finalizar só com o iluminador, que aí o iluminador traz esse vício, traz esse ar de uma pele com vício, uma pele bem saudável. É isso, gente. Olha, maquiagem não é só o blush, né? Tem também o iluminador, tem o contorno. E aí o iluminador eu vou encaixar o pincel, eu já troquei de pincel, muito importante vocês saberem a diferença, né, de cada pincel, para que serve cada pincel. E aí o pincel de iluminador, ele precisa ser um pincel também médio, fofinho, que possa encaixar no local adequado e fazer com que ele se torne uma transição entre blush, contorno e iluminador. Então ele tem que ter essa leveza. E saber também os pontos onde dá para aplicar iluminador. Isso mesmo. Né? Apliquei aqui, vira, certinho. Aplico na pontinha do nariz, no queixo, no arco do cupido, que é esse arcozinho que a gente tem aqui acima dos lábios. Posso aplicar um pouquinho aqui entre as sobrancelhas. Prontinho. E aí para finalizar, traz um vício na pele. E para finalizar a gente vai aplicar o quê? O fixador, que é muito importante, né? Que o fixador ele vai te garantir uma durabilidade ainda mais aí durante todo o seu evento. Fecha os olhos. De uma forma bem leve, a mão bem solta. E essa maquiagem dela tá um luxo, tá chiquérrima, né? Porque dá pra ela usar durante o dia e transmitir aí uma elegância, né? Dá pra usar também à noite. Prontinho. Certo? É isso, gente. E aí, gostaram das dicas? Vocês já sabiam? Nárlia, eu queria te agradecer por vir aqui trazer essa informação importante de qualidade, porque muitas vezes a mulher tem tudo, mas não sabe usar. Né? E a maquiagem faz total diferença. Toda mulher precisa saber o básico ali. E, gente, se você não sabe o básico, tá na hora de aprender. Tá na hora de aprender. A Nárlia dá os cursos de automaquiagem, você vai sair de lá sabendo a melhor maquiagem para você, que vai te deixar elegante, bonita. Isso mesmo. Né? Atraente, porque um rosto bonito te torna mais atraente, enfim. A mulher precisa saber se maquiar. Isso mesmo. Então, nós teremos turmas abertas no mês de julho, agosto. Então, você que estiver interessado, pode entrar em contato conosco. Posso deixar aqui o arroba? Pode deixar. O arroba é narlia.makeup. Então, entre em contato conosco, né, para você participar dessa próxima turma. A maquiagem, ela tem essa missão de realçar ainda mais a sua beleza. Né? Então, não custa nada você aprender como utilizar seus produtos, para não deixar ele aí paradinho, né? Então você tem que começar a utilizar, então venha conosco aprender. E a Nárlia também maquia ensaio fotográfico, Isso. Né? Noivas. Especialista em noivas, 15 anos, formandas, maquiagem social também. Então todas essas áreas aí do nicho da maquiagem. Já maquiou muitos famosos, Sim. Né, Nárlia? Ela já tem aí uma história. São 8 anos, né? É isso, gente. O programa Saudações vai ficando por aqui. Eu quero dizer para você que incentive o nosso programa, siga @programa Saudações para que nós possamos continuar levando informação de qualidade que acrescente na sua vida, tá? O programa Saudações fica por aqui. Tenham um ótimo sábado. Fiquem com Deus e depois a gente volta. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.